Muito bem, então continuando com o nosso curso, vamos então programar agora os eventos aqui dos operadores. Então vamos fechar aqui. O primeiro operador vai ser o operador de soma. Muito bem, então vamos entender como é que vai funcionar, né? Então eu vou digitando, ele vai montando o número aqui com a sequência numérica que eu vou digitando aqui nos botões. Quando eu apertar o sinal de mais, como está aqui na nossa calculadora, deixa eu zerar aqui, ó, eu vou apertando, ele vai montando o número aqui no display. Quando eu aperto um operador, ele coloca no histórico aqui o número que eu digitei aqui, que é o primeiro valor, vou chamar de valor 1, ele coloca o valor 1 na posição inicial aqui no histórico e o sinal, o operador que eu digitei, certo? E aí, imediatamente quando eu for digitar um outro número aqui, ele já vai entender, ele já entende que é o segundo valor, né? Porque se eu digitei um operador, é porque eu já terminei de digitar o primeiro valor. E agora, depois do operador, vem o segundo valor. Ó, cliquei aqui, ele já muda aqui para 3, 2, 1, certo? Perfeito. E aí, quando eu clico no igual, ele vai me dar o resultado aqui e vai me dar o histórico aqui em cima do segundo valor igual a esse resultado aqui. Tá? Então, é isso que a gente vai colocar aqui agora. Então, para isso, né, a gente precisa de uma função que, ao clicar aqui no operador, ele vai chamar essa função, certo? Que ele vai pegar o primeiro número, enfim. Então, vamos clicar 2 vezes aqui no formulário. Bom, então aqui a gente vai precisar de algumas variáveis, tá? Para nos ajudar aqui na nossa tarefa. Então, eu vou declarar aqui, ó, din valor 1 vai ser um double. Vai ser um double. Valor 1 vai ser um double. Isso, vai ser um double. Porque ele não pode ser inteiro, porque ele pode receber um valor que a gente colocou a vírgula lá, né? Então ele vai ter que receber um valor decimal também. Então o double, ele admite casas decimais. Se a gente colocar o inteiro, vai dar erro. Então vamos lá. Din valor 2 também vai ser um double, certo? Resultado din resultado também vai ser um double. Então tem valor 1, valor 2, resultado, operador din operador vai ser uma string, que é apenas para exibir. É isso, então valor 1, valor 2, resultado e o operador. Por enquanto é isso. Certo? Então, aqui nós vamos declarar mais um método. Então vamos lá, subjuntar. Quando eu pressiono o operador, então eu vou colocar suboperador, né? Então a suboperador, ela vai receber também aqui um parâmetro que eu vou colocar como parâmetro de valor, byval operador, byval sinal é uma string, né? Que o operador é um sinal, né, da operação, é realmente uma string, um texto, tá? Muito bem, então quando for passado esse sinal, a gente precisa identificar qual é o sinal, certo?
A gente precisa atribuir o primeiro valor, porque se ele pressionou o operador, ele já digitou o primeiro valor, então já posso atribuir o primeiro valor, certo? E eu preciso atribuir o sinal, né, no operador, que a gente vai ter que usar esse operador depois, certo? Operador. Então, chamei o operador, eu vou ter que atribuir. Então, valor 1 vai receber o que está no display, na textbox display, na txt display, sendo que eu preciso transformar aquele texto, né, que a txt, deixa eu colocar aqui 0 para não dar erro, senão vai ficar dando um erro chato aqui. Então, o que está aqui na txt display é um texto, tá? E o valor 1 é um número decimal, double, ele, né, assume decimal também. Então, se eu colocar um texto aqui, não vai dar porque são de tipos diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter esse texto em número e colocar ele aqui dentro. É o que a gente vai fazer aqui agora, com uma funçãozinha reservada aqui, ó, cdbl, tá? Que ele converte para double. E eu vou colocar aqui, ó, txt_display.text. Eu estou dizendo para ele o seguinte: pega o que está aqui, esse texto que está aqui nessa txt, e converte para decimal, para double, e coloca ele aqui dentro do valor 1. Ok? Ok. Mas isso aqui só pode acontecer se tiver alguma coisa aqui dentro, correto? Se não tiver nada aqui dentro, vai dar erro. Então tem que testar se isso aqui é diferente de vazio. Então vamos colocar o nosso if que aprendemos em aulas passadas. If txt_display.text for diferente de vazio, then fecho o bloco if. Aí eu vou pegar isso aqui, vou selecionar, vou dar um Ctrl X aqui para recortar e vou colar com Ctrl V. Pronto, então nós já temos aqui então a nossa validação. Se é diferente de vazio, então eu posso converter ele aqui tranquilamente. Mas se for texto, não vai ser texto porque a gente está digitando número. Perfeito? Ok. Agora eu preciso testar o sinal. Eu preciso testar o sinal aqui para saber qual é a operação que eu vou atribuir, qual é o operador que eu vou atribuir para cá. Ok? Perfeito. Então, a gente já viu isso. Vamos utilizar aqui o nosso select case. Sinal. And select. Muito bem. Então, é o seguinte. Caso o sinal seja case, se for esse aqui, operador, veja só, operador está com letra maiúscula, tá? Operador vai receber adição, certo? Muito bem, então case for menos operador vai receber subtração. Correto? Opa, esqueci aqui, não posso esquecer, senão vai dar erro. Isso. Tudo que eu estou colocando aqui, ó, com caracteres especiais, eu estou colocando entre aspas. Então, ele já está entendendo que isso aqui é um texto, tá? Então, se eu colocar entre aspas, tudo que eu colocar aqui entre aspas, né, cedilha, caracteres especiais, símbolos, enfim, ele vai aceitar numa boa porque está dentro de aspas, tá? Não está aqui dentro de name, não está aqui na variável, nada disso, está dentro, encapsulado aqui nas aspas, tá ok? Muito bem. Case for x, não é isso? Case x.
Não, vou colocar o asterisco. Já vou colocar o símbolo correto aqui. Se for um asterisco, então vai ser multiplicação. Operador, olha, já estou escrevendo errado. Operador, ele vai receber multiplicação. Muito bem. Case, o nosso último, que é o sinal de divisão, tá? E a gente sabe que é o 0 Alt 0247. Aê, lembrei, viu? Se for esse símbolo, então o operador ele vai receber divisão. Divisão. Certo? Ele vai receber a divisão. Já atribuiu aqui, ele vai receber a divisão. E vamos fechar aqui o nosso endSelect. Correto? Perfeito. Muito bem. Agora, a gente se lembra que quando eu digito um número, pressiono o sinal, né? E digito, ele já muda para cá, a gente tem que criar uma inteligência para fazer isso aqui no nosso sistema, tá certo? Perfeito. Então, porque por enquanto ele está só juntando. Enquanto eu estou digitando lá, ele está juntando. Junta. Certo? Então, quando é que ele vai saber que é para juntar ou não? Né? Quando é que ele vai saber que tem que zerar o display e começar a digitar, a juntar de novo? Então, a gente vai criar uma variável aqui, ó, din, chamada zerar, vai ser booleano, né? Verdadeiro ou falso, tá? Zerar. Então, aqui vai ser o seguinte, quando ele está digitando, digitou lá 1, 2, 3. Aí quando ele pressiona o operador, ele já vai chamar aqui a função operador. Certo? Chamou a função operador, ele vai cair aqui, ó, no if. Então ele vai atribuir o valor que tem lá. Se ele entrou aqui porque tem valor, então ele atribui o valor, tá? Vê qual é o sinal que foi pressionado, já atribui ao operador. E depois ele vai zerar, certo? Ele vai zerar o display e começar novamente. Então aqui eu vou colocar, ó, zerar, vai receber true. Ok? Então ele vai zerar. Então aqui a gente tem que testar se true, se true, mano. Então, if zerar for igual a true, then else and if. Muito bem. Então, ó, se eu tenho que zerar, sim, então eu vou zerar. Então, txt display, txt display ponto text, ele vai receber valor. Pronto. Ele vai substituir tudo que está lá pelo valor que está chegando aqui. Se eu tenho que zerar, essa é a ideia. Digitou lá, ele vai substituir tudo que está lá por aqui. E eu tenho que dizer que zerar é falso, porque eu já zerei uma vez. Então, eu vou colocar aqui, ó, zerar recebe falso. Então, não vai zerar mais, já zerou uma vez. Certo? Deixa eu juntar aqui, ó. Já zerou uma vez, não zera mais. Certo? Se não for, tá? Se não for para zerar, ele continua fazendo o que ele está fazendo aqui, ó. Ctrl X. Ok? Perfeito? Então essa é a ideia, tá? Bom, até agora a gente não alimentou o nosso display, certo? E nós vamos fazer isso na próxima aula.